Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a gente está aqui, finalizando essa semana com aula para os sextos anos. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. Trouxe aqui um professor, Ele já está aqui acostumado a trabalhar com a gente na nossa aula, o professor Tiago, que além de matemática, sabe bastante desse conteúdo e vai ajudar a gente a entender melhor esse mundo de fluxogramas e algoritmos, Na verdade, está ao contrário, algoritmo e fluxogramas aqui na nossa aula de hoje, tá certo? Eu espero que vocês prestem atenção e apesar de ter esse nome, a gente vai desmistificar algumas coisas, tá? Vai tirar o peso dessas palavras e entender bem o que de fato elas significam, Então, mais uma vez sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula, alunos e alunas, colegas professores, a aula é feita para vocês, tá bom? Eu vou passar aqui a palavra rapidinho para o professor Tiago, para ele mostrar para vocês aí como que vocês fazem para acessar a ferramenta, para a gente ter essa interatividade na aula, tá bom? Vai lá, professor. Olá, pessoal, tudo bem? Então, como a gente diz, a interação com vocês ela é muito importante e essa interação está melhorando cada vez mais, A gente agora com o aplicativo, você pode participar da aula no momento que ela está acontecendo, E caso você queira rever a aula, você também pode ir lá no nosso canal no YouTube, vai lá na playlist da sua turma, rever as aulas, escreve, manda sua opinião, tá bom? Com o aplicativo, você pode baixar o aplicativo no seu celular, tá certo? Aponta aí a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aí. Se você tem o sistema iOS ou o sistema Android, baixa o aplicativo, instala e vai pedir o login e a senha. O login é a sua matrícula e a sua senha vai ser a data do seu nascimento, com 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, tá certo? Quando você instalar, vai ficar bem legal essa sua participação, A gente comenta várias vezes que os sextos anos, eles são bem participativos. E aqui já escrevi a primeira, deu bom dia aqui e já tem um monte de gente participando, tá certo? Então, qualquer dúvida, presta bem atenção na aula, tá bom? A professora Briana vai trabalhar com a ideia de algoritmo e fluxograma. Se você já sabe o que é algoritmo, o que é o fluxograma, escreve pra gente aqui e vê se a sua ideia desse tema é o que a professora Briana vai falar, tá certo? Vai lá, Briane. Bom, pessoal, quem me acompanha agora pela manhã com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Laisa, Seja bem-vinda. Puxei ela para cá, tem hora que ela foge de mim porque é aula de matemática, mas ela vai ajudar a gente hoje a interpretar um pouquinho e levar um pouquinho de conhecimento para vocês, tá certo? Nosso formato de aula, como o Tiago falou, ele está aí para ser acessível para todos vocês. Então, nesse momento a gente está ao vivo, mas depois dá uma olhadinha lá no YouTube, através do celular, do computador, que você consegue acessar o nosso canal. O nosso canal tem essa carinha aí, tá bem legal, recheado de aulas. A gente nem se dá conta, mas já são mais de 800 aulas que estão aí no canal. Isso falando de todas as séries, O projeto começou há pouquinho tempo, mas a gente já vem trabalhando diariamente para que a gente consiga transmitir esse conhecimento aqui e você desenvolve aí na sala, junto com o seu professor, em casa, treinando nos exercícios, tá bom, gente? Olha só, como eu falei, Tiago também comentou sobre essa interação no chat. As perguntas são lançadas e é importante que vocês se coloquem ali com ele, tá bom? Quando eu passar a palavra de novo para ele, ele vai trazer quais são as contribuições de vocês de acordo com... Vocês sabem o que é algoritmo e fluxograma, Então aí, pega aí o seu lápis, o seu caderno, os seus materiais, para que você comece a fazer as anotações na aula, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre algoritmo, Não é algaritmo, não é algarismos, é algoritmo, tá? E o que é que isso significa, tá? A gente vai observar que esse nome dá a ideia de uma coisa que está presente no nosso dia a dia. Mas quando a gente fala essa palavra, a maioria das vezes é associada à área da tecnologia apenas, Algoritmo computacional, como que o computador funciona, qual é o código. Tá, tem essa ideia também. Mas a ideia básica do que significa um algoritmo, vamos dar uma olhadinha aqui, eu botei uma definição bem simples, Algoritmo é simplesmente uma receita para executarmos uma tarefa ou resolver algum problema.
Então, eu botei ali a palavrinha receita entre aspas, porque até mesmo a receita de bolo dá ideia para a gente de um algoritmo. É um algoritmo, né? Um algoritmo manual, você tem que fazer, executar ali. Quando a gente fala de algoritmo computacional, é o computador que está fazendo. Mas a ideia de um algoritmo é um passo a passo, né? Uma série de instruções que você vai receber para executar alguma ação. Basicamente, tudo que tem esse tipo de comportamento é chamado de algoritmo. Acredito que diante dos textos de português, não sei se vocês já estudaram, mas existe um gênero textual que é um instrucional, né? A gente vai dar instruções de como você vai executar alguma ação. E uma receita de bolo, uma receita de um chazinho, por exemplo, para uma dorzinha de barriga, ele não deixa de ser um algoritmo, né? Como que você vai fazer ali o passo a passo da receita para que aquilo no final dê certo, tá bom? Então, quando a gente pensa nessa maneira mais simples, a gente entende que o algoritmo, na verdade, pronto, um exemplo. Eu disse assim, pegue aí o seu lápis e a sua caneta para a gente começar a nossa aula, né? O lápis do seu caderno, perdão, para a gente começar a nossa aula. Então, eu dei uma instrução para que ali você comece a fazer as anotações. Essa ideia de, olha, eu vou pegar o lápis, vou pegar a caneta e aí o caderno e aí vou começar a fazer essas anotações, já começa a ser a ideia de um algoritmo. Como é que eu vou tirar o caderno de dentro da bolsa? Quais são os passos que eu vou seguir? Eu vou lá no meu armário, eu vou lá na minha cama e aí você vai na sua cabeça criando uma sequência de movimentos que faz com que você execute aquela ação. Essa sequência é o algoritmo que você está desenvolvendo sem nem perceber, tá certo? Aí eu trouxe uma tirinha, né? O Humor Consciência bem presente aqui, já agradecendo ao Will, e ele vai aparecer ao vivo na nossa... Ao vivo não, né? Ele vai aparecer em vídeo, perdão, aqui na nossa aula. Mas a tirinha diz assim, ó. Pai, aprendi na aula de matemática que algoritmo é um modo de fazer uma coisa. E aí o pai responde, né? É por isso que você está todo pimpão, querendo um videogame novo, né? Aí o menino diz, sim! Então me mostre um algoritmo para você tirar boas notas. Aí ele disse, será que existe um algoritmo para enganar os pais? Você é filho, com certeza encontrará uma sequência finita de regras que permite resolver este problema. O que ele quis dizer com isso? Nada de videogame. Então, se vocês ainda não capturaram a ironia e a brincadeira, o pai acabou de definir o que era o algoritmo. Coisa que o macaquinho acabou de dizer que sabia o que era. E quando chega aqui no final, ele diz o que é que ele quis dizer com isso. Então, de fato, ele não entendeu a ideia do que significava o algoritmo, né, gente? Como é que ele diz que sabe uma coisa, quando o pai coloca a definição, ele diz assim, olha, eu não entendi nada daquilo ali. E aí o pai diz assim, olha, então você não vai ganhar um videogame, não. Porque ele já está percebendo que ele não entendeu o sentido, de fato, da palavra, né, da definição do que seria esse algoritmo, tá certo? E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre lógica de programação. Porque uma das mais aplicáveis, né, das áreas mais aplicáveis em que a gente vê essa palavra sendo falada é essa área digital. Só que a gente vai ver que isso é mais perto, né, mais fácil do que a gente imagina. Quando a gente vê um computadorzinho, a gente já pensa que existe algum código que esse computador precisa executar, né? Esse aí tem um robozinho bem bonitinho ele, que ele precisa executar algumas ações. Um simples falar precisa de um monte de códigos ali para que ele execute aquela atitude, né? Hoje, para o robô, para o nosso celular, a gente fala algum comando e o celular já fala de volta para a gente. Então, esse comando de retorno, ele tem uma série de informações ali, uma série de algoritmos que faz com que aquela resposta venha, né? E daí, quando a gente fala de lógica de programação, a gente lembra principalmente dos aparelhos eletrônicos, né? O seu celular, o seu computador, o tablet, enfim, essas situações que a gente tem no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês pegam um telefone, por exemplo, vocês têm a opção de colocar um bloqueio de tela. E esse bloqueio de tela é um bloqueio que você vai colocar lá uma sequência, um nome, um número, né? Uma sequência de números que você vai garantir uma segurança, né? Você vai inserir, na verdade, um mecanismo de segurança ali escolhido por você.
E nenhum outro número, nenhum outro código diferente daquele que você colocou vai ser capaz de desbloquear aquele telefone. A ideia é essa, pelo menos, não é verdade? E daí a gente fica pensando, como é que isso funciona? De verdade, é muito prático hoje eu pegar um telefone e eu inserir esse código e dizer assim, olha, essa é a senha do meu celular. Mas, se a gente parar para pensar de fato, como é que o celular vai entender aquela informação e como é que ele vai saber que o código está certo ou está errado? Então, primeira parte fica até fácil, né? Como é que ele vai saber se está certo ou está errado? Fui eu que coloquei o número ou a sequência que eu desejava ali. Mas qual é o mecanismo que ele vai utilizar para isso? Ele vai guardar aquela informação e tem que existir um algoritmo no telefone que guarde essa informação. E aí, quando outra informação diferente daquela for inserida, qual é o contrário do sim? É o não, né? Então, ele não vai liberar a sua tela. Então, você começa a pensar o que acontece dentro do celular, dentro do computador, de acordo com essa necessidade de você inserir uma informação, aquela informação corresponder ou não ao necessário para aquele algoritmo começar a funcionar, e daí sim a gente tem a execução daquela ação. Então, vê que a gente já começou com uma linguagem mais próxima da tecnologia. Mas será mesmo que somente isso daqui traz para a gente essa noção de lógica de programação? Trouxe aqui elementos que normalmente tem nas casas aí, uma TV, uma máquina de lavar, um micro-ondas, né? Tudo aí precisando de eletricidade, que por si só já é uma tecnologia, né? A gente não tinha eletricidade até um tempo atrás aqui na humanidade e depois a gente veio ter a eletricidade, então olha, foi uma revolução. Aí a gente veio e teve o celular. Olha, outra revolução. Teve o telefone, né? Perdão. Aí outra revolução. E assim foi. E a gente hoje acostuma, né? É muito normal para a nossa geração ter contato com tudo isso. Mas perceba que cada coisa dessa é uma inovação. É uma tecnologia diferente que vem surgindo. E essa palavrinha tecnologia, eu quero que vocês soltem do digital apenas, do eletrônico apenas. Porque o carro, ele veio de um modelo Flintstone, não sei se vocês assistiram esse desenho, mas a ideia da roda veio de rolar uma pedrinha. Então, ao perceber o movimento de rolar uma pedra, percebeu-se que aquele formato, ele tinha um movimento interessante para se colocar algo em cima e se levar, e isso já é uma tecnologia, mesmo que ela seja uma coisa que não precise de energia, de pilha, de eletrônico para funcionar, entende? Então, toda mudança de costume gera esse tipo de desconforto e a gente vai começar a se acostumar e depois a humanidade toma aquilo como natural. Para você apertar um botão e a sua TV ligar hoje, ela está executando um comando do qual você precisa intervir, né? Eu preciso apertar o botãozinho ou chegar lá na televisão e apertar na TV para que ela comece a reproduzir a imagem. A mesma coisa, a gente precisa da máquina de lavar fazer isso, executar um comando para que ela faça o seu trabalho, né? E a mesma coisa com o micro-ondas. Então, o que é que a gente começa a pensar? Tanto no caso dos eletrônicos, dos computadores, do nosso convívio, quanto nos eletrodomésticos, por exemplo, que foram os exemplos que eu trouxe aqui, a intervenção humana, ela é necessária. E aí a gente chega no momento em que várias situações fazem com que a gente pense, né? Mas o computador é tão inteligente, que será que existe alguma maneira de ter uma revolução nas máquinas? Existe até um processo de ficção científica, né? De filmes e tudo mais, que geram aí possibilidades de um futuro, as máquinas se rebelarem contra a humanidade. Será que isso é possível, gente? E aí a gente pensa assim, ó, se existe a necessidade de intervenção humana, o que é que começa a aparecer dentro desse mecanismo que faz com que a gente se assuste? É a inteligência artificial, né? A gente, enquanto ser humano, é tão inteligente, que a gente está tentando ao máximo fazer com que a máquina entenda informações nossas que são biológicas, né? Que são físicas. Então, uma chamada no telefone, pode ser qualquer uma dos sistemas operacionais, você conversa com o celular, né? Então, você fala alguma coisa. Tem agora uma tecnologia de ambiente que você fala o nome da tecnologia e pede para ela executar uma música, para ela abrir uma porta, para desligar o ar-condicionado. Então, a gente está começando a delegar as informações do nosso dia a dia, as facilidades, né, em relação a essa tecnologia. E aí a gente se pergunta o quanto de controle da nossa vida a gente está dando ao computador.
Em contrapartida, será que existe alguma maneira, vou deixar vocês com essa pulga atrás da orelha aí, será que existe alguma maneira das máquinas tomarem o controle da nossa vida? Então, como a gente falou agora há pouco, ela precisa de uma intervenção humana porque eu preciso inserir um código dentro dessa máquina para que ela de fato execute uma ação, né? Ela faça alguma coisa que eu desejo que ela faça. Então, a primeira coisa é a que a gente vai intervir ali. E a segunda coisa é que ela faz mas eu vou dizer de novo, exatamente o que a gente colocou para ela fazer. Não vai fazer diferente, não. Para isso, eu trouxe uma outra tirinha aqui também do Humor Consciência. Estou explorando bastante o Will hoje, hein, gente? Trouxe aqui também do Humor Consciência, que é bem legal. Vamos ver se dá para vocês interpretarem junto comigo, ó. Tem ali a companhia SA Movais. E aí a gente tem... Você roubou um ser humano, vai pagar pela eternidade. Como se o robozinho tivesse, de fato, pego alguma coisa do ser humano, né? E aí ele vai para a sentença dele. A sentença dele é assim, ó. Ande um quadro para a direita. Ele andou. Repita a ordem do quadro anterior, que seria andar para a direita. Aí ele andou de novo. Aí ande um quadro para a esquerda. Aí lá vai ele voltando. Aí ele vai ficar nessa, né? Repita a ordem do quadro anterior. Vai andar para a esquerda de novo. Aí vai chegar no quadrinho da esquerda, ande um quadro para a direita. Aí ele volta. E assim vai, gente. Vai ficar nessa pela eternidade, né? O robozinho, ele tá executando um comando. Olha, minha gente, eu sou muito besta para essas coisas. Ele tá executando um comando que ele tem ali de maneira objetiva. Ó, ele tá nesse quadrinho. Ele tá aqui, né? Aí ele vai executar essa ordem. Ande um quadro para a direita. Ele vem para cá. Repita a ordem do quadro anterior. Aí ele vai repetir essa, que é para a direita. Ele vai vir para cá. Aí depois ele faz, ande para a esquerda, aí ele vai vir para cá. Repita o quadro da ordem anterior, aqui, aí vem para cá. E ele vai ficar nessa, ó, a eternidade inteira, porque ele está executando a ação exatamente do jeito que foi mandado nele fazer, tá certo? Vou reproduzir agora, pronto, acabei de ver, chegou no vídeo do Will, vou apresentar a vocês o Will e a Carol, que são os idealizadores, né, aqui do Humor Consciência e tudo mais. Ele tem um canal muito legal que está referenciado ali em cima, eu vou falar já já, mas preste atenção aí de como seria essa execução fiel do algoritmo, sem que a gente tivesse essas exceções, vamos dizer assim. Vamos lá. Eu serei o seu robô. Tá. Seu robô. E vou obedecer todas as suas instruções. Ok. Beleza? Certo. E esse robô aqui quer comer um sanduíche de manteiga com queijo. Certo. Tá bom? Tá. Então você vai pegar o seu caderninho e a sua caneta e vai escrever pra mim um conjunto de regras, um conjunto de instruções. Tá. Me explicando como é... Eu não sei nada, eu sou um robô do zero, eu sou burrão. Tá. Assim como todo computador que é burro e precisa da instrução do ser humano para funcionar, Tá. por enquanto, né? A gente não sabe como é que vai ser aí no futuro. Eu quero que você escreva de forma clara e bem definida uma sequência de instruções, de regras, para eu fazer o meu lanchinho, meu sanduíche aqui, com manteiga e queijo. E para eu comer depois. Beleza? Certo. Beleza. Então, por favor, Carol, escreva. Ai, meu Deus! Muito bem, Carol. Já fez aí as suas instruções? Já. Eu vou seguir exatamente o que você escreveu aqui para fazer o sanduíche, tudo bem? Tá, tudo. Pegue uma fatia de pão. Coloque a fatia sobre o prato vermelho. Pegue a manteiga. Pegue a faca. Passe a faca pegando um pouco de manteiga. Pegando um pouco... Ah, você tá falando sério que eu tinha que ter escrito tudo? Ah, mentira! Vai, Lei! Eu tô só fazendo o que você falou. Vai. Gente, os robôs não vão matar nunca, gente. Porque se for pra fazer isso aqui, não vai acontecer nada. Vai. Como é que é essa mas aí instrução? eu vou ter que então Vai. mudar minhas instruções. Não, fala aí as restas das instruções. Passe a faca pegando um pouco de manteiga. Passe a faca com a manteiga na fatia de pão sobre o prato. Pegue uma fatia de queijo. Coloque a fatia sobre o pão que está no prato. Pegue uma fatia de pão. Coloque a fatia sobre o queijo. Acabou. Eu acho melhor você escrever de novo. Hello, darkness.
Muito legal, né, gente? Eu tava me acabando de rir. Toda vez que eu assisto esse vídeo, eu acho mó graça. Esse vídeo tá lá no canal Bate-Papo Educação. E o título do vídeo é O que é algoritmo. Se você quiser conferir ele na íntegra, né? Vale muito a pena. E a gente começa aprendendo de um jeito bem divertido o que significa, de fato, o algoritmo. Então, você percebeu que se a gente precisar escrever alguma coisa para um robô executar, a gente tem que escrever nos mínimos detalhes, porque qualquer atitude que ele precise tomar, ele vai tomar através de uma ordem, de um comando. E se você não der o comando certo, ele vai tentar executar aquilo do jeito que der, como o Will tentou fazer ali com as instruções da Carol, certo? Eu vou passar a palavra aqui para o professor Tiago, para também dar suas contribuições e verificar qual que é o movimento que está acontecendo ali no chat. Vai lá, professor. Briane, super movimentado aqui, um monte de emojis aqui do pessoal rindo, gostando muito, adoraram o vídeo, tá certo? E eu fazendo várias perguntas a ele aqui sobre o tema da aula, né? Eu perguntei a eles aqui qual era a única coisa que um computador sabe fazer. O desafio foi esse, né? E aí o Saulo foi respondendo aqui, dizendo que sabe fazer pesquisas, né? Aí depois eu disse assim, que quando eu falo de computador, estou falando da televisão, do próprio computador, do smartphone, do videogame, de um foguete, botei as imagens aqui, né? E disse ele, já eu respondo. Aí eu disse a eles, a única coisa que um computador sabe fazer, o computador mais barato, o computador mais caro, é contar. A palavra contar também está ligada ao sinônimo de contabilizar, por isso que vem computador. Então a única coisa que o computador sabe contar. E o computador só sabe contar duas coisas, o 0 e o 1. Então, para isso, um computador, ele precisa você seguir passo a passo, dizer o que é que ele precisa fazer exatamente. Então, o computador não sabe o que é uma letra A, não sabe o que é um vídeo, não sabe o que é uma foto. Ele transforma tudo isso a partir do 0 e do 1 e você vai dando instruções para o que o computador vai fazer. E assim como o Briane trouxe diversos exemplos aí, seja desse vídeo aí de preparar um alimento, seja de fazer um programa bem mais complexo, como o YouTube ou esse aplicativo que você está utilizando, né? Então, todos esses elementos tecnológicos, eles seguem regras, eles seguem passo a passo. E esse passo a passo, toda essa instrução é chamado de algoritmo, tá certo? Então, eles estão participando bastante, acho que a gente já comentou, né? Os 6 anos, eles participam muito aqui, tá certo? Show de bola de participação. Estão super participativos, tá certo? Então, vou voltar com Briane e muito obrigado pela participação de hoje. Vai lá, Briane. A gente volta rapidinho com a intervenção do Tiago, porque esse pedacinho aqui da aula, ele é rápido, dá para você entender. A gente vai falar um pouquinho de fluxograma, e basicamente o fluxograma é uma maneira visual da gente organizar as informações de acordo com o que a gente entenda se alguma coisa funciona, o que é que eu vou fazer, se uma coisa não funciona ou não foi executada daquela maneira, o que é que eu vou fazer, né? Então aí eu trouxe um fluxograma bem simples para a gente perceber, ó, começou o fluxograma para você procurar um objeto perdido. E aí você tem duas situações, né? Encontrou o objeto? Se sim, você para de procurar. Se não, você precisa do objeto mesmo? Se você precisar, você volta à situação inicial para voltar a procurar o objeto. Se você não precisa do objeto, então você não precisa procurar ele agora, né? Então você vai parar já de procurar. A gente percebe aí que as setinhas direcionam qual é a atitude que você vai tomar de acordo com esse sim e com esse não, que foi o que o Tiago acabou de falar. Essa ideia de só ter duas opções afunila essa possibilidade de você ter várias exceções. Ah, Briane, mas eu tenho várias exceções aí, então cada uma delas tem que estar descrita numa etapa de acordo com essa possibilidade do sim ou não. Se existe a exceção, a gente quebra para colocar essa possibilidade, sim ou não. E se isso acontecer? Se isso não acontecer, o que eu vou fazer na próxima situação? Basicamente, a gente monta uma estrutura para que a gente consiga entender qual que seria o fluxo de acordo com essas situações, tá certo? E aí eu trouxe a definição, ó. Fluxograma é um tipo de diagrama gráfico e pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo ou algoritmo, muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada a transição de informações entre os elementos que o compõem. Então, basicamente é isso, é a maneira de você bater o olho e saber o que você vai executar.
Aqui, por exemplo, ó, a gente já estudou esse conteúdo, como que eu sei que o número é divisível por 6, né? A gente pega ali, ó, o início é a pergunta, pense no número natural. Aí você vai perceber, é divisível por 2? Se sim, a gente vai executar a aproximação. Se não é divisível por 2, a gente já conclui que não é divisível por 6. E aí a próxima situação, depois de verificar se dá para dividir por 2, é verificar se dá para dividir para 3. Se não der para dividir para 3, então a gente já conclui que não é divisível por 6. Mas se dividir para 2 e para 3 ao mesmo tempo, a gente chega na conclusão de que sim, é divisível para 6. Então eu montei aí uma espécie, né, de organização da regrinha que a gente já viu de divisibilidade através de um fluxograma, tá certo? E como que a gente faz para montar um fluxograma? Então, vamos lá. A primeira etapa é definir a ordem dos processos, né? As etapas que você vai precisar executar. E a segunda é usar as formas, né, as legendas abaixo para montar. Vocês viram aí que eu não usei todas, né? Normalmente a gente utiliza o início e o fim, a atividade para ser executada, o momento em que eu vou fazer a pergunta para tomar uma decisão ou não e a setinha para direcionar o fluxo. Esses dois aqui a gente utiliza mais em questão corporativa, né, questão de empresa, tá? E aí eu trouxe um exemplo simples, ó. O cálculo do estacionamento. Aqui a gente tem até 10 minutos o estacionamento é gratuito, de 11 minutos a 2 horas é R$ 5,00 e acima de 2 horas a gente vai pagar R$ 5,00 mais R$1 por hora. Então vamos lá, ó. Primeira ideia é, chegamos e a pergunta é, passou 10 minutos? Se sim ou se não, a gente tem situações diferentes, né? Se sim, a gente vai executar uma coisa, mas se não, a gente vai ter gratuidade aí, não vai pagar por estacionamento não, tá? Se sim, a gente vai perguntar agora se passou 2 horas. Se passar 2 horas, a gente tem outra maneira. Mas se não passou de 2 horas, a gente vai pagar R$ 5,00. E se passou de 2 horas, a gente vai pagar R$ 5,00 mais R$1 por hora. Então, aquele esqueminha matemático que a gente fez, eu acabei de definir aí no fluxograma para vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham curtido e aprendido por aí. Vou passar a palavra rapidinho para o professor Tiago, para ele fazer as considerações e a gente encerra a nossa aula, tá bom? Então, pessoal, perceberam que o tema da aula hoje é falar de organização de raciocínio, né? Que a gente utiliza muito isso na matemática, né? Então, perceba que esse tema que a professora Briane trouxe, ele, além de se aplicar a diversas coisas do dia a dia, principalmente a tecnologia, tá certo? Mas você pode ir até, por exemplo, a uma receita de bolo, como ela falou, tudo isso indica um algoritmo. E essa ideia do fluxograma, ele está na aula de matemática para a gente também usar a partir de agora, né? Perceba que os temas que a professora traz na aula, geralmente precisa muito dessa organização, tá certo? Então, vou terminando por aqui, rever essa aula lá no YouTube, escreve para a gente, tá certo? Pessoal, muito participativo mais uma vez, brigadão, vai lá, Briane. Tchau, tchau. Bom, gente, para encerrar aqui a nossa aula, eu trouxe um fluxograma aqui desenhado em várias disciplinas ali em cima, que é um mecanismo de estudo que você pode utilizar para organizar aí o fluxo de qualquer informação que você queira, tá certo? Eu deixo aqui essa dica para vocês. Eu fico por aqui com essa aula, agradecendo aqui a Laís, a Tiago, a produção inteira e a professora, a Adriana, que está ali já esperando para entrar na aula, tá bom? A gente se vê na próxima. Até mais!